Olá, eu sou o Marcelo Rezende, eu gosto muito de ciência dos dados. Se você também gosta, você está no canal certo. Nesse vídeo eu vou mostrar em um problema muito simples como é a parte matemática do Machine Learning, do aprendizado de máquina. Então você vai entender como é que a máquina aprende a partir dessas amostras. Vem comigo! Vamos então à matemática dos bastidores de um pequeno problema de Machine Learning. Vamos lá! A loja da Maria só tem 4 clientes. Ela acha que existe uma relação entre quantos clientes gastam em média de janeiro a novembro e quanto esses mesmos clientes gastarão em dezembro. Tá? E ela tem os dados do ano passado. Muito bem, ela quer achar essa relação. Então vamos ver isso graficamente. Aqui estão os clientes da Maria, os 4 clientes. Por exemplo, essa cliente aqui, ela gastou de janeiro a novembro em média R$190, que a unidade é R$1.000, né? E ela gastou em dezembro R$230, certo? Esse cliente que gastou R$240 em média de janeiro a novembro, em dezembro ele gastou R$320. Então vamos ver isso aí, vamos fazer um gráfico para a gente ver se existe uma relação mesmo entre essas duas coisas aí. Então aqui em X eu tenho o gasto médio de janeiro a novembro, e em Y eu tenho quanto foi gasto em dezembro. Olha, a gente colocando uma reta, a gente vê que há um relacionamento com jeito de ser linear, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor uma regressão linear. Vamos lá. Então, onde que entra Machine Learning aí? Então, a Marita fala, ó, computador, com esses dados, aprenda o modelo de regressão linear para prever os gastos em dezembro. Ou seja, quais dados? Com as amostras, tá? Que no Machine Learning, a máquina aprende por instâncias, por amostras, né? É assim que ela aprende, tá? Então ela tem essas 4 amostras, logicamente no problema real, isso seriam poucas amostras, mas é apenas um problema demonstrativo, para ensinar como é que funciona, certo? Então ela quer que o computador aprenda com essas amostras. Ela vai fazer, então, o computador vai fazer um machine learning, vai aprender com essas amostras. Vamos lá. Como que vai ser o modelo de regressão linear? No modelo de regressão linear que a gente vai obter, ela vai entrar aqui com os gastos médios de janeiro a novembro, e aqui vai sair o quê? Os gastos em dezembro. Tá? Mas o que a gente não sabe? A gente não sabe nem o A e nem o B. Tá? É isso que vai ser encontrado no processo de aprendizado de máquina. Como que eu vou escolher o A e o B? Olha, pode ser qualquer ponto nesse plano aí, tá certo? Tem que ter algum critério. Então a gente vai, o critério nosso vai ser o seguinte, a gente vai encontrar o par A e B que minimize o erro médio quadrático, mean squared error, tá? Vamos ver o que significa isso. O que é esse erro médio quadrático? Daqui a pouco a gente abre essa somatória aqui para ficar mais claro. Então, erro médio, esse aqui o N é o número de clientes, tá? Vou dividir por 4, essa soma aqui. E para cada amostra eu vou pegar quanto que o modelo está prevendo, menos qual foi o gasto real mesmo em dezembro, no ano passado. Essa diferença ao quadrado somada. Lógico, quanto mais o modelo acertar, essa diferença entre a previsão do modelo e o real vai ser menor, e o erro médio quadrático vai ser menor. Então, a gente minimizando esse erro médio quadrático, a gente imagina que o computador vai aprender um padrão de relação entre os gastos de janeiro e novembro e os gastos em dezembro, certo? Vamos lá. Então aqui eu abri a somatória, né? O MSE. Esse 1/4 aqui é 1 sobre N. Então para cada 1 até 4, né? Eu tenho essas coisas ao quadrado aqui. Percebam que isso aqui é o que o modelo vai prever, né? A vezes 0,19, que foi o que o primeiro cliente gastou de janeiro a novembro em média, e 0,23 é quanto o primeiro cliente gastou em dezembro, tá? Mas isso aqui é a previsão, né? Esse aqui é o y-hat que a gente fala, gerada pelo modelo. E esse modelo depende de A e B, né? Então o erro médio quadrático depende do quê? De A, é uma função que depende de A e B, certo? Então a gente vai minimizar essa função para obter o par A e B, que dá o mínimo erro entre as amostras e as predições do modelo, certo? Muito bem.
a gente para usar isso, a gente precisa, é um problema de otimização, a gente vai usar um algoritmo chamado gradiente descente para encontrar o melhor par A e B. Como é que funciona isso? Quando eu estou aqui nesse x0, eu estou correspondendo a um A, né? esse ponto x0, e a um B. Em cada ponto eu tenho um vetor que chama gradiente, o gradiente do erro médio quadrático nesse ponto x0, que ele indica a direção e o sentido de maior crescimento da função. Ou seja, se eu for nessa direção, eu vou aumentar o máximo, né, a função erro médio quadrático. Mas eu não quero aumentar, eu quero diminuir, eu quero minimizar o erro médio quadrático. Então, em cada ponto, quando ele mandar ir na direção do gradiente, eu vou um pouquinho na direção contrária. Então, eu vou sair do x0 e vou para o novo ponto x1. Como? x0 menos um alfa, que a gente chama de learning rate, tá? Uma taxa aplicada no gradiente no ponto x0. Ou seja, esse menos quer dizer que eu estou indo contrário a ele, certo? Aí eu vou para o ponto x1. E depois, estando no ponto x1, eu calculo o gradiente no ponto x1. Ele vai me dar a direção de maior crescimento da função em x1. O que eu faço? Eu vou um pouquinho ao contrário dele e vou para o x2. Então, o x2 vai ser o x1 menos o learning rate vezes o gradiente em x1. Eu vou contrário à direção e sentido de maior crescimento. Muito bem. Mas o que é, né? O que é o gradiente do erro médio quadrático? O gradiente é um vetor que, nesse caso, tem duas componentes. A derivada parcial em relação a A e a derivada parcial em relação a B. Se você não conhece derivadas, vai escutando o vídeo aí para frente que você vai entender o problema. Eu vou ter que obter essas derivadas parciais, tá? Do erro médio quadrático em relação a A e o do erro médio quadrático em relação a B. Isso é, por definição, o gradiente do erro médio quadrático, tá? Mas para ter uma ideia, assim, o que é essa derivada parcial? Essa derivada parcial, por exemplo, em relação a A, ele diz como que o erro aumenta em relação ao A. Ou seja, quando eu subo A, aquele erro, como que altera o erro médio quadrático, né? Ele sobe muito, sobe pouco, ele diminui. A mesma coisa para o B, tá? Então vamos lá. Então eu vou calcular o gradiente do erro médio quadrático. Aqui está o erro médio quadrático. O gradiente vai ter essas duas componentes. Então primeiro eu vou começar com esse aqui, ó, a derivada parcial do erro médio quadrático em relação ao A. Então eu vou usar uns truquinhos aí. Primeiro, olha, a derivada disso aqui, como tem uma constante multiplicando, essa constante continua, certo? Está aqui a constante. Estou fazendo a derivada parcial em relação a A. Depois, esses termos aqui, eu vou chamar de t. Então, tem que fazer a derivada de t ao quadrado, que é 2t, certo? E a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, eu posso somar cada uma dessas derivadas. Então, a derivada de t ao quadrado de t é 2t, tá? Tá aqui, certo? E eu vou usar um truque aí, mas eu não quero a derivada em relação a t, eu quero em relação a A. Então eu vou usar um truque super conhecido do cálculo diferencial, que é a regra da cadeia. Ou seja, para obter a derivada parcial em relação a A, eu faço em relação a t, produto com derivada em relação a A, certo? Muito bem. Então, o que vai dar isso aí? Olha, o t é isso aqui, a derivada de t ao quadrado dá 2t multiplicado pela derivada de t em relação a A, que é quem? É esse 0,19 que multiplica o A dentro do t, tá? Então eu obtive o primeiro elemento da somatória, certo? E agora eu vou obter os outros três termos que estão aqui. Então a derivada do erro parcial, derivada parcial do erro em relação a A é essa somatória aqui. Tá certo? Já está toda calculada. É um belo exercício fazer isso na mão. Muito bem. Entenda também porque eu só coloquei 4 clientes, né? Para não ficar fazendo uma conta gigantesca. Para fazer em relação a B é muito parecido, certo? Só vai mudar aqui também a derivada em relação a B. Ó, o B, quem está multiplicando dele é 1, né? Então a derivada do T em relação a B é 1. Então como é que fica a derivada em relação a T do primeiro termo? É o 2T vezes 1, que é 2t, certo? E aqui é aquele termo que multiplica todo mundo, que é 1/4. Muito bom. Então agora eu já tenho o gradiente inteiro, que tem duas componentes, derivada parcial em relação a A, derivada parcial em relação a B, certo? Então aqui está em relação a A, aqui está em relação a B. E agora eu vou aplicar o tal do gradiente descente. O que eu vou fazer? Eu vou partir, né? Vou partir de um par A e B,
certo? No certo ponto aqui. Ele fala, o gradiente para cá, eu faço. O novo, vou falar assim, ó, eu tenho um x, né? E aqui é o x novo. O x novo vai ser o x menos um learning rate vezes o gradiente, tá? Então vamos aqui. Por exemplo, ó, eu vou partir de a igual a 0,1, desculpe, a igual a 1 e b igual a 0,1, tá? Então, aí eu calculo o gradiente, que são as duas derivadas, nesse a igual a 1 e b igual a 0,1. Então, a derivada em relação a a deu 0,01425 e a derivada parcial em relação a b deu 0,1. Aí eu consigo atualizar, né? Então, o a vai ser o que ele era menos o learning rate vezes o gradiente, especificamente a derivada em relação a a. O mesmo para b. b era 0,1 menos o learning rate vezes a derivada parcial do MSE em relação a b. Ótimo, muito bom. Perceba uma coisa, olha, tanto a derivada parcial do erro em relação a a quanto a b são positivas. Isso significa que se eu aumentar o a, eu aumento o erro. Se eu aumentar o b, eu aumento o erro. Então, o que vai acontecer? O novo a e o novo b, muito provavelmente, vão ser menores, tá certo? Que se eu aumentar o a e o b, eu aumento o erro, eu quero diminuir o erro. Então, eu vejo realmente que o a era 1, virou 0,99, o b era 0,1, ficou 0,08, certo? Vamos lá. Aí, eu fui para já estou num outro ponto. O a é 0,99 e o b é 0,08. Calculo de novo o gradiente, que são essas duas componentes, e aplico novamente o gradiente discente e obtenho um novo par A e B, certo? Muito bom. Eu fiz isso 10 vezes, as 10 primeiras iterações. Observe que interessante, né? O A partiu de 1, está meio ficando perto de 1 mesmo. Já o B partiu de 0,1 e foi caindo para 0,5. E o que é importante? O MSE, que é o custo que a gente quer minimizar, ele realmente, iteração a iteração, ele está diminuindo, como vocês podem ver aqui. Bom, fazendo 10 iterações, então eu saí daqui ó, de 1,01 e ele fez essa curva aqui, né? Certo? Muito bem. Aqui o número de iterações e o MSE, a gente percebe que ó, conforme as iterações vão acontecendo, o MSE vai diminuindo, certo? Com 100 iterações, o MSE já está bem mais baixo, certo? Aqui tem um par aqui, A e B. E aí até onde eu vou com isso? Quantas iterações? Eu posso criar um critério. Por exemplo, ó, se a diferença entre o próximo MSE e o anterior, dividido pelo anterior, em módulo, ou seja, uma taxa de variação, for um valor muito pequeno, eu paro. Tá? Eu coloquei esse critério e a coisa parou com 3.598 iterações. Muito bem, então com 3.598 iterações, eu cheguei nesse A, nesse B e nesse custo. Tá? Aqui está o gráfico do custo e aqui está, eu saí de 1,01 e para onde eu estou indo. Né? Eu estou indo para o A em torno de 1,25, né? E o B descendo bastante, indo para praticamente zero. Né? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu cheguei no modelo, certo? Eu cheguei no modelo. No meu modelo, o que eu queria calcular era o A e o B, e aqui está o A e aqui está o B, certo? Então eu tenho, e aqui estão as amostras, vejam que realmente a reta passa perto das amostras aí. Muito bom. E o que a Maria vai fazer com isso agora? Bom, a Maria agora ela pode estimar os gastos em dezembro para José, um novo cliente que teve gasto médio de R$ 230 de janeiro a novembro do ano, tá? Do outro ano, não aquele ano, tá? Então ela vai colocando os gastos médios do José aqui no modelo, ela obteve como saída R$ 298. É isso que ela espera que o José gaste em dezembro, certo? Mas será que o modelo vai acertar para o José e para as predições que vierem a ser feitas no futuro? A gente não sabe. Então, esse é um grande desafio quem trabalha com Data Science, particularmente com Machine Learning, é criar modelos que generalizam. Eles foram treinados com umas amostras, mas eles têm que acertar para as próximas, que o que interessa para a gente, que sejam modelos que generalizam, que acertem no futuro. Ok? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu like, assine o canal. Até o próximo!